Bom, saudações santacruzenses. Pelo que tenho visto ultimamente, eu observo que temos que, de fato, nós, população, nos conscientizar de que a política e os políticos não estão sendo para nós, população. Eu vou passar a criar aqui o hashtag Hangout Popular Santacruzense. É a ferramenta de internet que toda pessoa que tem página na rede mundial de computadores tem acesso a se comunicarem de forma direta. E esse espaço aqui ele está aberto a quem queira participar de uma discussão, de uma conversa virtualmente, porém olho no olho, no sentido de tirar dúvidas, no sentido de buscarmos um conhecimento melhor da política e desses governos que estão aí. Hoje eu tive na Câmara de Vereadores, na sessão ordinária, e ocorreu o previsto. Eles sequer citaram a famigerada auxílio alimentação, e obviamente não irão renunciar, tampouco revogar esse projeto de lei. Só que se todo o problema de Santa Cruz do Capibaribe, especialmente, fosse apenas essa vergonhosa forma de nos roubar, de tirar ainda mais o nosso dinheiro para que esses políticos tenham suas vidas públicas tão confortáveis, né, financeiramente falando. Mas especialmente na parte da audiência pública com relação à violência em Santa Cruz do Capibaribe, em relação a Santa Cruz do Capibaribe. Porque é o seguinte, pelo que eu observei lá nesta reunião, essa audiência pública não vai acontecer. As reuniões tão faladas essa semana a respeito de que uma hora eram todos os vereadores, aí outra hora era apenas os vereadores do governo. Ou seja, falácias e picuinhas políticas no intuito de nos deixar confusos e sempre na expectativa de que eles estão fazendo algo contra essa violência, quando na verdade não estão. Até porque, desde já, tudo que eu afirmar nesse vídeo, ou live, ou coisa do tipo, que devido ao assunto ser muito amplo e complexo, outras lives serão feitas e de acordo com tanto a quantidade delas e a participação de vocês no sentido de tirar algumas dúvidas, pelo menos aqui a democracia ela realmente existe, ainda. Até porque os nossos governantes têm feito de tudo para tentar controlar essa mídia que tem tirado a máscara de muitos, tanto dos políticos quanto das empresas de mídia, como Globo, SBT, etc. A questão da segurança pública é o seguinte, repito, todas as minhas afirmações aqui, ela vem de fontes fidedignas, com materiais mais que suficientes para qualquer pessoa séria, tanto uma pessoa comum, um popular, quanto o judiciário, ou qualquer outro poder em um país sério, que inclusive depois eu passarei todas essas fontes para que vocês pesquisem e caiam na real. Porque, infelizmente, temos uma cultura do eu me dando bem, o resto que se foda. E desde já, deixo bem claro, eu tenho esse, não sei se mal, é um jeito meu mesmo de falar palavrão, xingar, mas a questão em si é o seguinte, não devemos se chocar com palavrões ou com xingamentos, mas sim com o que realmente está acontecendo.
Isso sim é o que devemos ficarmos estarrecidos. Porque um palavrão qualquer pessoa fala. Qualquer pessoa na sua vida privada fala palavrão. Então, deixe para lá. A questão é o seguinte. O motivo dessa violência, dessa insegurança, ela não é nenhum problema social, como afirmou descaradamente o Antônio Figueroa, vulgo Toninho do Pará. E tantos outros, que depois eu irei mencionar. A questão dessa violência, repito, como no vídeo anterior, é a questão da droga, em especial o crack. Mas todo mundo já sabe disso. Sim, todo mundo sabe disso, mas ao mesmo tempo não busca se perguntar, se questionar da onde surge toda essa questão da droga. Porque da forma que é exposta, muitas pessoas pensam que a droga vem do nada, aparece do nada, que ninguém... É como se a coisa passasse a aparecer de forma sem um sentido organizado. Porque no Brasil, infelizmente, a única coisa organizada é justamente o crime. E esses políticos, os nossos aqui, tanto os vereadores, todos os vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, prefeito, vice-prefeito, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-deputados e deputados, como Diogo Moraes, por exemplo, são sabedores que os seus caciques dos partidos que eles são filiados são traficantes. Eles são sócios do maior produtor de cocaína e crack do mundo. Então, você, Taboquinha, mãe e pai, Taboquinha, você, mãe e pai, Boca Preta, você, mãe e pai, que morre e mata por Lula, saiba que seu filho, se o seu filho hoje ele é usuário de droga, de crack, se seu filho hoje trafica, ou se você já foi vítima de um assaltante, de um cracado, ou seu filho também foi vítima, saiba que é graças a pessoas como Lula, Paulo Câmara, Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, Diogo Moraes, Edson Vieira, os 17 vereadores, todos eles são cúmplices desses traficantes. Então não adianta, eu vou para a igreja pedir a Deus para que meu filho saia das drogas. É em vão, senhora. Deus só atua nas nossas vidas naquilo que não podemos combater. A partir do momento em que você passa a ser sabedora da realidade e você ainda fica jogando... Porque se você prestar atenção, em especial nós brasileiros, temos o hábito de tudo que não presta colocarmos nas mãos de Deus como se fosse da responsabilidade dele cuidar desses problemas. E não, mãe, Boca Preta, pai, Boca Preta, mãe, Taboquinha, pai, Taboquinha, petistas, esquerdopatas que aí estão. É nossa responsabilidade. Porque se seu filho e você ainda não foi vítima, se nada continuar sendo feito, cedo ou tarde vocês serão. Outra coisa, enquanto eles tiverem os cracados aí, em especial Santa Cruz, tiverem nos roubando apenas os celulares, as motos, os carros, ainda tá bom. Quando esses noiados começarem a ficar mais pervertidos e começar a estuprar, matar, enrabar pais de família, aí vocês vão dizer, o que foi que a gente fez para merecer tudo isso? Sabe o que foi? Sabe o que é que a gente continua fazendo para merecermos tudo que tem nos acontecido e que vai continuar acontecendo? Omissão. A partir do momento em que somos omissos, tudo de mal que nos acontecer, somos também culpados. Então não vamos tirar o nosso da reta ou só colocar o nosso quando acontecer com a gente. Porque isso, além de não ser republicano, também não é cristão.
Eu quero acreditar que a maioria da população dessa cidade é cristã. Então vamos realmente ser cristão na prática e não apenas na palavra. Estou aberto a discussões. Quem quiser entrar na página, mande o seu recado, porque, como eu falei, é muito conteúdo para ser colocado e para ser discutido e vai ter que ser dividido em várias lives. Mas, desde já, a questão é o seguinte: segurança pública nessa cidade, vocês só podem contar com duas instituições. Polícia, ainda, viu? Porque da forma que os nossos governantes, o que os nossos governantes têm feito para a criminalização das polícias, e o que os nossos governantes... Porque é o seguinte, as leis também são criadas por eles, os nossos governantes. Deputado estadual, deputado federal, senador, vereador. E se você observar, as leis que eles criam é só para facilitar, para apoiar bandido. O maior exemplo é a tal da Maria do Rosário, que tanta gente condena o presidenciável Jair Bolsonaro de homofóbico, de porque disse que ela não merecia ser estuprada. Porque no entendimento daquela vagabunda Maria do Rosário, ela protege estuprador. Ela protege quem faz o mal à mulher. Muito ao contrário do que o povo chama de homofóbico, machista, racista e o caralho, Jair Bolsonaro. Se você verificar a maioria dos projetos de lei que não são aprovados, porque muita gente diz, Bolsonaro não tem projeto de lei aprovado. Claro, se a maioria dos que estão lá na Câmara dos Deputados é tudo bandido, como é que um cidadão, um cara como ele, cria um projeto para proteger o cidadão, os projetos dele vai ser aprovado? Porque lá só é aprovado coisa que serve para apoiar bandido. Por isso ele é tão hostilizado. Mas voltando aqui para a nossa questão de Santa Cruz do Capibaribe. Você, pai de família, independente de qualquer ala vermelho ou azul dessa cidade, se você realmente não quer o seu filho usando droga, traficando e matando pessoas de bem, converse com ele. Utilize-se ainda dessa ferramenta que ainda não tem controle do governo. Utilize-se da internet, busque fontes dignas de respeito e busque conhecer a verdade a respeito dos projetos de lei, dos políticos e desse projeto de governo que é através da droga, da putaria, da pedofilia, do gaysismo. Porque eu não tenho... Se tem um sujeito nessa cidade que não tem... Mesmo que eu quisesse, eu não poderia ser contra viado, esse cara sou eu. Porém, essa história de LGBT, isso é uma palhaçada, isso é uma instituição financiada por multimilionários mundo afora para tentar acabar de uma vez por todas com o conceito família, em especial família cristã. Porque o maior inimigo do comunismo que tem governado esse país e países do mundo afora, o maior inimigo deles são cristianismo e família. Ok? Então, porque você vê, hoje na reunião, aquele Toninho do Pará, aquele bandido que se tivesse justiça, se o poder judiciário dessa cidade tivesse um mínimo de decência, Toninho do Pará já estaria na cadeia. Mas hoje dos requerimentos dele é criminalizar quem não concorda em quem gosta de dar o cu. É de criminalizar, de punir quem não concorda de que mulher chupe um priquito. Ou seja, porra, se você quer ser gay, fique à vontade, mas eu quero ter o meu direito de não querer dar a bunda e de não achar bonito quem gosta de dar a bunda. Ou isso também não é um direito? Após o Toninho do Pará tá com essa putaria também. Mas voltando para outros quesitos. Empresários santacruzenses. Vocês já observaram que alguns projetos de lei que rolam lá na Câmara, eles têm, de certa forma, têm a intenção de ferrar com vocês. Uma delas é uma história de
todos os restaurantes e coisas do tipo, lanchonetes, esse tipo de comércio alimentício, vai ter que ser obrigado a expor cardápios em braille, com a possibilidade de punição caso esses comércios não disponibilizem esses cardápios. Agora, veja só que interessante. Santa Cruz é uma cidade que, em termos de calçada, aquele lugarzinho onde fica separado entre as casas e imóveis e a rua para os carros e coisas do tipo, e veículos em geral, aquilo se chama calçada. Aquilo serve para pessoas, tanto normais como deficientes físicos, andar. Qualquer santa cruzense, até as moscas, observam que nessa cidade não existe calçada. Olhem para as calçadas de Santa Cruz do Capibaribe e imaginem um aleijado numa cadeira de roda ou um cego andando nessas calçadas. Mas não, os vereadores, deixa eu achar aqui o nome da fera, o nome dele é Nailson Ramos, aquele lá assistencialista, o Zezinho Buchinho 2, que foi eleito através de assistencialismo. É por esse tipo de político em Santa Cruz do Capibaribe que a saúde nessa cidade também jamais vai melhorar. Porque se melhorar, esse tipo de político desaparece das eleições. Aí é o seguinte, não tem calçada para o aleijado e o cego andar, mas, no entanto, o Nailson Ramos se preocupa com cardápios em brailles para cego. Puta merda. Mas outra questão, que inclusive tem até a pessoa do nobre, o excelentíssimo senhor Iron Miranda, o promotor, aquele promotor que eu tenho bronca, responde a processos e tudo mais por tê-lo simplesmente xingado do que ele realmente é. Independente de qualquer condição em termos de status, do que ele seja. Porque é o seguinte, o cara, quando ele é safado, ele pode ser rei. Ele é o rei, mas é rei safado. Então, a questão é o seguinte. Ele fez até uma audiência pública com relação a determinar horários para donos de bares e restaurantes, a determinada hora da noite, fechar os estabelecimentos, como esses seus estabelecimentos, porque para contribuir com a violência da cidade. Como se o fato de um bar ou um restaurante estar aberto até altas horas da noite fosse motivo para aumentar a violência da cidade. Quando qualquer idiota, qualquer cretino, qualquer filho da puta sabe que isso não é verdade. Isso é sim uma espécie de coação ao comércio tão surrado já devido a essa crise. Mas não, eles também estão preocupados com essa questão, porque tem que determinar uma lei. Então, vocês, empresários santacruzenses, vocês tratem de acordar para a realidade política, porque se vocês não acordarem, essa cidade vai simplesmente fechar. Essa cidade vai quebrar total e logo, logo vai ser só uma cidade de pessoas que vão trabalhar em outro lugar e aqui o comércio simplesmente não vai existir. Porque da forma que a coisa está sendo feita ou deixando de ser feita, só é o que vai acontecer. Não precisa ser um Arnaldo da Rota do Mar, não precisa ser um multimilionário empresário mega para poder entender o óbvio. Porque a partir do momento em que o governo começa a interferir numa economia da forma que vem interferindo, tanto o comércio quanto a cidade como um todo se ferra. Bom, por enquanto é só isso. Pensem com carinho, viu, pais de família, a respeito dessa violência, porque ela se origina especialmente através da droga, do crack, da criminalização das nossas polícias, dos nossos guerreiros, que estão cada vez mais desestimulados a continuar trabalhando, ou seja, nos defendendo, e a questão também das leis criadas por esses vagabundos que fingem nos representar e que criam essas leis espúrias que só protegem bandido e a gente que se foda. Então, até já, numa outra live, vamos continuar essa discussão. E qualquer dúvida, é só colocar as perguntas
na parte dos comentários que tiramos ela ou em vídeo ou em escrito. Saudações bolsonarianas a todos. Ia pegar a boa telefone e gravar. Ainda está funcionando aqui.